fibra, ou atendendo um chamado, ou em casa. Independente de como é que você estiver aí, queria agradecer por estar ouvindo a gente em primeiro lugar. Esse é o episódio número 6 do Provecast, nosso podcast para provedores de internet. Aqui a gente sempre trata de assuntos relevantes para o setor de telecomunicações, em especial para os provedores de internet. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que está muito na boca de todo mundo, né? Sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente sabe que tem multa, a gente sabe que tem sanções também para quem não cumprir essa lei, mas o que de fato ela é e como ela funciona e como que ela vai afetar o universo dos provedores ainda é uma grande dúvida. E hoje, para conversar sobre isso, a gente sempre tem um convidado aqui de peso. Hoje a gente está aqui com a Laura Zopelaro, ela é da BZTech, um escritório de advocacia que está trabalhando diretamente com isso, com várias empresas, e com isso está acumulando bastante bagagem que pode tratar hoje aqui com a gente, trazer bastante conhecimento. Mas o resto, queria que a Laura se apresentasse um pouco aí para a gente. Olá, pessoal! Gostaria que esse nosso papo fosse muito acessível, fosse muito tranquilo para todo mundo, até porque esse é um tema que vai impactar no dia a dia da maioria das profissões, na maioria das empresas, e é importantíssimo que a gente comece a falar sobre isso de uma maneira que todo mundo entenda, que todo mundo consiga compreender a importância desse tema daqui para frente na nossa vida. Perfeito, Laura. Já começando aqui o papo, né? Então, falando sobre LGPD, acho que bastante gente já ouviu falar e com certeza você está ouvindo aqui, você está ciente que ela existe. Mas para entender um pouco mais de LGPD, queria que tu explicasse aqui para o pessoal o que é LGPD, mas tratando principalmente das suas motivações, do porquê que ela foi criada. Olha, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi criada muito com um apelo internacional, né? A gente viu, acompanhou daqui do Brasil, toda aquela movimentação que houve com relação às eleições, né, dos Estados Unidos, com a coleta de dados das pessoas do Facebook, como uma forma de direcionar as eleições. A gente tem visto cada vez mais vazamento de dados, a utilização de fotos, de aplicativos, às vezes aquele aplicativo que a gente baixa, que bota a foto lá, fica mais velho, fica homem, fica mulher, fica mais novo, que coletam também todos os dados do teu celular, né, muito além do que precisaria para fazer um efeito de uma foto, de alguma coisa assim. E ela veio com um apelo para que os dados que hoje são matéria-prima e são, diria que ouro praticamente no tipo de sociedade que a gente vive, fossem mais regulados e respeitados. Os titulares desses dados, né, as pessoas que fornecem esses dados, fossem respeitados, assim. Porque muitas vezes uma empresa vai lá compartilhar com outra, aí tu recebe mensagem, tu recebe e-mail, tu recebe proposta de gente que tu nem sabe como é que conseguiu o teu telefone, como é que conseguiu o teu e-mail. Então, assim, se a pessoa tem o teu telefone e teu e-mail, será que ela não tem teu CPF? Será que ela não tem teu endereço? Será que ela não tem as tuas preferências de compra? Será que ela não tem as tuas preferências de lugares? A partir disso, ela pode montar o perfil, que é o que acontece, né? Por isso que às vezes tu vai lá, manda uma mensagem no WhatsApp, pô, eu tava procurando tênis X. Aí no outro dia tá lá cheio de anúncios de tênis X, né? Então, assim, isso acontece no nosso dia a dia, sempre, todos os dias. E de forma mais artesanal, de forma mais elaborada, a LGPD veio para coibir esse tipo de atitude, ou para pelo menos regular e dar um suporte para a pessoa que tem esses dados, ou que se sentiu prejudicada com isso, possa, na prática, ter o que fazer, né? Porque hoje em dia isso acontece, vai fazer o quê? Vai reclamar para quem? Vai descobrir como? Vai se reportar a quem? Na prática, a gente fica muito perdido nesse universo digital, de dados, de informações, que a lei veio para trazer uma segurança, para trazer uma base, né? Para que a gente possa se apoiar. Show de bola. E quando a gente está no digital também, né? Eu acho que tudo nosso fica gravado, então acaba sendo muito mais fácil de as empresas conseguirem, né, esse tipo de dado nosso. Então, até uso bastante o exemplo, às vezes, se a empresa bota um outdoor na rua, tu passa, tu olha o outdoor, ninguém vai saber que tu olhou esse outdoor, né? Mas se tu olha uma publicação no Facebook, ou se tu clica em alguma coisa, com certeza a pessoa vai saber que tu clicou e vai saber todo o teu perfil em relação a isso. Com Isso certeza. isso eu acho que. E aí, quando a gente olha também para um cenário que está chegando.
reconhecimento facial e tudo mais, que vai ter câmera em todo lugar, eles vão conseguir coletar dados em relação a isso. Acho que a LGPD vem num bom momento também. Teve 2 casos com relação à indenização justamente pelo reconhecimento facial. Um, que eu sei que é ok de citar, que é com relação ao metrô de São Paulo. Eles foram condenados a indenizar as pessoas que pediram ali, né, fizeram a lide, por causa justamente da identificação facial, que eles não tinham autorizado, mas as câmeras faziam. Então, assim, isso cada vez mais está mais comum. Né? É impossível a gente frear esse avanço tecnológico ou as coisas que vão vir daqui para frente, né? Eu fiz um curso ano passado de uma empresa assim que tem esse cunho meio futurista, assim, e eles estavam falando dos projetos de aplicativos, de robotizados, assim, para casa. E tinha um que me chamou muito a atenção, que era tipo uma Alexa, assim, um desses, assim, né? Que ele reconhecia o teu ambiente e reconhecia fazia toda a tua leitura corporal para conseguir dizer o que tu estava sentindo, que tipo de música ia te fazer melhor, se tu estava com fome, se tu não estava, se tu estava com calor, se tu não estava, se tu estava de bom humor, se tu não estava. Então, assim, imagina a pessoa detentora dessa tecnologia, ela vai ter um raio-x de qualquer ser humano que compre aquilo ali. Então, isso está vindo cada vez com mais força, né? Ela vai poder te vender exatamente o que tu quer. Aham. É muito poderoso, assim, a gente não tem ideia do quão profundo isso é em termos de venda, de marketing, de publicidade, de produtos, né? Isso é ouro. Dizem que os dados hoje em dia são o novo petróleo, né? Justamente por causa disso, porque ele te dá tudo o que tu precisa para vender o que tu quiser, para quem tu quiser, né? E quando tu olha para as empresas hoje que trabalham com dados, eu acho que todas as empresas trabalham com dados na realidade, né? De alguma forma, direta ou indireta. Mas qual que tu vê que vai ser o principal impacto na forma como as empresas lidam com os dados das pessoas? Eu acho que o principal impacto vai ser na gestão de tecnologia dessas empresas, para muito com relação a gerenciamento do consentimento das pessoas que fornecem esses dados, né? Para que elas possam ter um suporte onde uma pessoa ligue e diga, ó, eu quero que os meus dados sejam excluídos. E a empresa consiga fazer isso com uma certa agilidade, né? Porque pela lei tem que ser em 15 dias essa exclusão, ou essa anonimização, enfim. E ela precisa ter um suporte para fazer isso de forma ágil e de forma eficaz, né? Porque se você não tem um controle, se você pega uma empresa assim muito desorganizada, ela não tem controle sobre os dados que ela tem, ela não tem controle sobre os cadastros que ela mantém, ela não tem controle sobre quem tem acesso àquilo ali. Isso tudo é uma cultura que a lei vem para mudar. E se não tiver mudado, a empresa vai ter sérios problemas com isso para o futuro, porque isso vai ser cada vez mais comum. Pedidos de pessoas, fiscalização. Então, eu acho que principalmente uma tecnologia é capaz de gerenciar esse tipo de coisa. E a relação com o consentimento, né? Porque hoje em dia a gente tem muitos contratos de adesão, termos de adesão, que está lá embaixo pequenininho, você aqui autoriza a coleta dos seus dados para né? E às vezes a gente passa batido e nem lê. E agora não pode mais ser assim, né? Tem que estar tudo muito bem claro. Por que que tu está recolhendo aquele dado? Por que que tu precisa do telefone? Por que que tu precisa do endereço? Com quem tu vai compartilhar essas informações? Então isso tem que estar ali, vamos dizer, na cara da pessoa que vai contratar o teu serviço. Porque se não tiver, vai ser considerado que você omitiu. Uhum. E você não pode fazer isso. A pessoa tem que estar ciente de quem está com os dados dela, com quem vai ser compartilhado e com quem ela fala se ela precisar resolver algum problema com isso. Perfeito. Isso vai ser até interessante, né? Porque as pessoas vão começar a olhar quais dados elas realmente precisam. Às vezes elas coletam realmente muito mais dados que elas precisam. Por exemplo, num cadastro para conseguir contratar a internet, às vezes pede um monte de dado, mas na realidade o provedor só vai usar metade deles para de fato fazer o cadastro e utilizar futuramente para alguma coisa, né? Emitir um boleto, algo do gênero. Sim, sim. Ou até, por exemplo, assim, né? Tu pega empresas
que tem esse cunho, esse viés mais tecnológico, assim, vamos dizer assim, né? São menos artesanais. E, eu vou fazer um evento, né? Vou fazer um evento online. Tá bom. Aí tu vai lá, cria uma plataforma para esse evento, a pessoa vai lá, se inscreve nessa plataforma e você tem os seus patrocinadores, vamos dizer assim. Aí esses patrocinadores, imagina a situação, têm acesso a todos os cadastros das pessoas que fizeram a inscrição. Então, assim, a pessoa não está ciente. Para ela está se inscrevendo ali no evento da empresa X. Mas aí as informações dela foi parar lá com a empresa Y que patrocinou o evento. Então, tudo isso precisa ser pensado, né? É importantíssimo que a gente comece a tratar isso com uma certa seriedade, assim. Até porque pode doer no bolso também, né? Fora a parte que não é tão legal para quem coloca os dados ali, como é que funciona toda essa parte de multas e tudo mais? Então, as multas são a partir de 2% do faturamento da empresa, não podendo exceder 50 milhões. Então, assim, do mínimo que é de 2% do teu faturamento a 50 milhões, essa é a faixa, né, da multa que pode ser aplicada, dependendo da situação que se encontra a empresa. Porque, às vezes, por exemplo, a gente teve recentemente a primeira sentença aqui no Brasil de uma indenização por uso de dados indevido, que foi de uma seguradora, eu acho. E eles pegaram, utilizaram dados da pessoa para passar para uma outra empresa. E aí a pessoa descobriu e o advogado começou a contatar a empresa pedindo para falar com o responsável pela proteção de dados, ou pela privacidade, no caso, e não tinha, a empresa não tinha. Ele era atendido pelo setor de atendimento ao cliente. Na prática, não é isso que ele queria, né? E que pela própria lei, a empresa agora é obrigada a ter uma pessoa que responda pelos dados. Não só pelo atendimento ao cliente, mas que uma pessoa encarregada de responder com relação à base de dados daquela empresa. Então, o processo se desenvolveu a ponto de que a empresa foi condenada a indenizar a pessoa pelo uso indevido de dados. Já tá aí, então, né? Já. Já tem que Assim, as multas administrativas, elas só vão ser aplicadas a partir do ano que vem, né? Mas os processos de indenização, eles já podem ocorrer, porque a lei já está em vigor. E quando, sei que a gente estava conversando aqui um pouco antes, que você já trabalhou com provedor e tudo mais, quais são os principais tipos de dados, ou quais são os tipos, né, de dados que os provedores costumam trabalhar e como que eles devem olhar para esses dados? Olha, eu penso que os provedores não devem colher dados que não sejam aqueles fundamentais para a atividade que é preciso, né? Você precisa colher nome, claro, né? Nome completo. Você precisa colher CPF, tá bom. Você precisa colher endereço para instalar, né, a internet no lugar, na casa ou na empresa da pessoa que está solicitando. Mas será que você precisa recolher o gênero dessa pessoa? Tudo bem, pode ser interessante a título de conhecimento de quem é o teu público, né? Se ele é mais feminino, se ele é mais masculino, enfim. Mas como que você vai explicar isso se alguém te perguntar? Mas por que você está recolhendo meu gênero? Por que você quer saber se eu sou homem ou sou mulher? Né? Será que você precisa recolher as redes sociais dessa pessoa? Será que você precisa recolher algum parente? Eu já trabalhei com algumas empresas que solicitavam o nome de um parente próximo, né? Nome e telefone. Então, assim, será que isso é necessário? Mas aí como é que eu cobro? Tá bom, mas isso é depois, só que tu não tem como justificar o porquê que tu pede isso agora, né? Então, assim, eu acho que para os provedores, o maior ponto crítico que eu vejo, assim, com a experiência que eu tive, foi com relação à contratação. Não só ao recolhimento de dados, mas como essa contratação é feita. Está tudo muito bem claro no termo que a pessoa assina? Está tudo muito bem claro no contrato que ela tem acesso? Está tudo muito bem claro no teu site? Tem uma política de privacidade? Tem alguém responsável que possa se responsabilizar com isso dentro da empresa? Se eu, como titular de dados, for na tua empresa e querer saber de alguma coisa que aconteceu, tem alguém que se responsabilize por isso? Eu acho que esses são os pontos críticos de quem trabalha com provedor de internet.
Porque, assim, pesa muito também a questão da tua reputação. Porque se vazam dados e as pessoas começam a reclamar no Facebook, as pessoas começam a reclamar lá no Instagram, as pessoas começam a reclamar no Google, isso nunca mais aparece. Eu Sim. acho que o ponto mais profundo da lei e dessa proteção que ela vem trazer pega muito na reputação. Porque se isso acontece, é difícil reverter. E me corrija se eu estiver errado, tá? Mas até pelo que eu li, uma sanção que vem depois da multa é a tornar tornar público o processo, né, e o que ocorreu. Então é algo pior do que a multa, né, na visão até É, da justiça, porque vê como que isso pode afetar a imagem da empresa e, enfim, muito mais do que uma multa de 2% do faturamento pode afetar boa parte do faturamento. é que a multa tu paga, né? Agora a tua reputação não tem como pagar. Isso não dá para tirar dinheiro do bolso e pagar para alguém. Né? Então, eu acho que é o ponto mais profundo assim, a ser realmente pensado e considerado com relação aos provedores de internet. Eu falo isso porque foi o que aconteceu com uma das empresas que eu trabalhei, que era desse ramo, que aconteceu exatamente isso que eu te falei. Vazaram informações, as pessoas souberam, né, eles tiveram que fazer como se fosse um comunicado na página oficial, eles sofreram diversos comentários negativos nas redes sociais, e na prática tem que sentar e ouvir e aceitar o erro, né? Foi erro de proteção de rede deles. E paciência, assim, correr atrás do prejuízo, porque é um ponto bem crítico, assim. Então, até um ponto para os provedores ficarem mais atentos também é essa questão de ataques, né? Eles sofrem bastante ataques à Sim, rede, então se eles tiverem muito dado na base de dados dele e sofrerem algum ataque, eles vão ser responsabilizados, né? sim, é uma responsabilidade objetiva, né? A pessoa que teve seus dados vazados, ela tem todo o direito do mundo pela lei de entrar com uma ação de indenização contra a pessoa que detinha esses dados e vazou de alguma forma. Então, assim, passa por essa questão também da proteção de rede, né? Isso é bem importante. Uma solução que a lei traz para isso é a própria anonimização de dados, né? Que se mantenha a base de dados anônima. Agora, o quanto isso é aplicável para os servidores de internet já é uma coisa que eu não posso, não sei responder porque não é minha área, né? Mas é uma solução. Não sei o quanto é aplicável, mas é algo que a lei traz como uma forma de manter uma base de dados e deixá-las minimamente seguras. Assim. Explica um pouco desse processo de anonimização, por favor, Laura. Na prática, você tem dados, né? Você tem ali o nome, sobrenome, endereço. Esses dados, para fazer essa anonimização de dados, eles teriam que passar por um processo onde eles não, não pudessem, eles, sei lá, criassem tipo um número ou uma codificação em que ele não identificasse o que tem por trás dele, né? Quais são aqueles dados que ele tem por trás dele. E que, de alguma forma, a pessoa não pudesse fazer o caminho inverso, né? Então, assim, eu não sei na prática, tecnicamente, como isso funciona, né? Mas a definição pela lei é essa, que a pessoa que acessasse essa base de dados que está anonimizada, ela não pudesse fazer o caminho inverso para saber como que se chegou até aquela codificação. Como se fosse uma criptografia, algo do gênero. Isso, algo do gênero. E quando o provedor ou enfim a empresa coleta os dados, existe algum processo padrão de armazenamento ou algum prazo máximo em que o provedor possa ter esse dado armazenado? Olha, pela lei, você pode manter esse dado armazenado o tempo suficiente que você precisa para executar os serviços em que ele foi coletado. Então, tá bom, eu recolhi lá o teu nome, sobrenome, CPF, endereço, para executar o meu serviço, que é prover internet para tua casa. A partir do momento em que tu quer cancelar esse serviço, não, quero cancelar, eu não quero mais internet, devolvo os equipamentos que eu preciso devolver, você tem que excluir esses dados da sua base. Se tu tens uma previsão contratual de que a pessoa que é titular desses dados está ciente de que os dados dela podem ficar na tua empresa durante, vamos dizer, 2 anos, ok. Você tem lá o consentimento dela. E ela pode revogar esse consentimento a qualquer momento. Né? Bom deixar isso muito bem claro.
mas o ideal é que se exclua esses dados a partir do momento em que você já prestou o serviço, ou que já foi cancelado o contrato, enfim. Evitar o armazenamento de dados de ex-clientes ou coisa do tipo, justamente até com uma questão de proteção, porque se acontecer alguma coisa, é mais uma pessoa que foi atingida com aquilo ali, que não precisava na prática. Né? Então, o cliente cancelou, automaticamente exclui os dados dele da base. É um bom começo já, né? Imagino que tenham Com vários certeza. RPs aí com vários clientes antigos com contrato cancelado e o cliente lá na base ainda. Sei que isso acontece bastante. E aí, queria ver contigo também, na tua visão, qual que é o primeiro passo, né? Não tenho absolutamente nada em relação a dados da minha empresa, no meu provedor. O que eu preciso saber para, enfim, ou começar a trabalhar com isso de uma forma mais segura, ou então para entender um pouco mais do processo, entender o que eu preciso ter. Olha, a primeira coisa vou, vou puxar um pouquinho para o meu lado, né? Mas acho que a primeira coisa é procurar uma consultoria. Procurar uma consultoria e entender que dados você trata, porque eles podem ser dados pessoais ou dados sensíveis, né? Dados sensíveis, eles ainda têm uma maior proteção, um rigor maior ainda da lei. Então, assim, eu sou um provedor de internet, geralmente a maioria dos dados que são tratados são dados pessoais, né? Nome, endereço, telefone, e-mail, CPF. Só que, por exemplo, se eu colho já o gênero da pessoa, isso já é um dado sensível. Se eu sei, lá tem o meu campinho de observações lá no programa que eu uso, que lá eu só posso ir depois de tal hora, porque eles são de religião X, e a religião X não aceita tal coisa. Eu já sei que aquela pessoa é daquela religião, isso é um dado sensível, né? Então, assim, primeira coisa é observar que tipo de dados você trata. Eu sugeriria, é uma coisa bem, assim, simples, mas eu acho que funciona, colocar no papel, numa tabela, todos os dados que são coletados. Eu coleto nome, sobrenome, endereço, telefone, CPF, bota lá numa tabelinha todos eles e tenta explicar para ti mesmo por que tu colhe aqueles dados. Por que eu preciso disso aqui? Porque na prática, o trabalho do consultor vai se basear em cima disso. Ele vai ser uma parte que ele vai fazer também, mas vai ser no que praticamente o trabalho dele inteiro vai se basear. Os dados que tu colhe, por que tu precisa deles e como que tu vai colocar isso num papel. Né? Num consentimento, num contrato, num termo, numa política de privacidade, enfim. Então eu vejo que o primeiro passo é esse, é colocar no papel, numa tabela, no que for, todos os dados recolhidos e por que eles são recolhidos. E Laura, segundo a própria lei, né, precisa ter alguém na empresa responsável por, enfim, saber tudo em relação aos dados da empresa, né, que é o Sim, o encarregado, DPO, né? o Uhum. DPO. E esse DPO, ele pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Vocês na BZTech trabalham com essa parte de DPO para empresas, prestando esse tipo de serviço? Sim, no nosso projeto de implementação da LGPD nas empresas, a gente justamente trabalha com o DPO as a service, que a gente fala, né? É o DPO por serviço, vamos dizer assim. Então, assim, ele vai atuar principalmente nessa comunicação, né, entre o órgão fiscalizador e a empresa e atender essas demandas dos titulares, né? Que manda, eu quero excluir, eu quero alterar, eu quero anonimizar. O GPO vai lá, responde e faz essa ponte, né, entre tanto o titular quanto a empresa e dá do órgão fiscalizador com a empresa. E sim, a gente tem esse serviço lá também. E é importante ter, porque na prática, eu diria, tá, em concordância com a desembargadora aqui de Santa Catarina, que a LGPD é o novo Código do Consumidor. Então, assim, eu diria para prestar muita atenção, porque isso vai vir em massa daqui para frente. Perfeito. E tomar bastante cuidado também, né? Se for contratar algum DPO, garantir que seja uma pessoa Sim. realmente com bastante conhecimento. É um cargo É, muito novo, né? Tem é, bastante gente tá querendo entrar nesse mercado e, enfim, nem todo mundo está capacitado bastante para saber lidar com a função, né? sim.
Na prática, a lei não exige, até agora, a lei não exige uma certificação específica para isso ainda, né? Você pode fazer um curso, não ter o certificado, mas você pode ser um GPO. Eu sempre sugiro a pessoa que procure alguém que tenha certificado, porque tu sabe que aquela pessoa passou pelo menos por uma prova internacional sobre o assunto. Então, ela sabe do que ela está falando, assim. Posso ser muito, vamos dizer assim, Caxias nesse momento, né? Mas eu acho que agora, com esse afã, né, da lei, que está todo mundo atrás, está todo mundo procurando, eu acho que isso gera ótimas oportunidades, né, para bons profissionais se destacarem, para que isso seja um ponto bem forte, profissionalmente falando, mas também muita gente se aproveita e acaba entrando no meio sem ter muito conhecimento e é capaz de fazer mais estrago do que, do que necessariamente uma ajuda, né? Sim, sim. E quando, se, torcemos para que não, né? Mas se algum dia tiver algum problema, a pessoa vai ter que saber lidar com aquilo, né? Com certeza. Legal. E última pergunta aqui para ti, antes da gente começar a finalização. Numa nota de 0 a 10, aí, o quanto tu acha que os provedores têm que ficar de olho nas consequências da LGPD para o dia a dia? 10. Com certeza. Sem sombra de dúvidas. 10. Está chegando aqui ao final, e no final a gente sempre pede uma dica ou uma fonte de conhecimento. Queria saber, Laura, o que tu indica para o pessoal aí como fonte de estudo? Olha, eu vou fazer duas indicações, tá? Tem o nosso blog, né, da BZTech. Eu posso encaminhar para vocês deixarem o link na descrição. A gente bota aqui o link. E tenho um podcast que é de um escritório que também trabalha com isso, que eu gosto muito, né? Que é o Office Bloomcast. Office Bloomcast. E eles trazem esse conteúdo de uma forma maravilhosa, assim, é um podcast que eu uso muito para me atualizar também. Então, eu acho que seria uma fonte de conhecimento bem legal para todo mundo poder ter acesso de uma forma simples e entendível, né? Perfeito. Vamos criar a cultura de ouvir cada vez mais podcasts aí, né? Com certeza. E se eu puder dar uma dica também para vocês, eu diria o blog da Cianet, ele está com vários artigos interessantes também sobre isso e bem direcionados para o mundo dos provedores, né? Então, lá no blog encontra, enfim, mais diversos assuntos aprofundados ali na parte de provedores. E aí eu queria agradecer demais a Laura por ter topado participar com a gente e agregar muito com conhecimento aqui. Então, obrigado, Laura. E eu queria abrir um espaço aí também para ti, para, enfim, para falar um pouco sobre a VZTech e também falar um pouco sobre você, se quiser passar o contato aí, como é que o pessoal consegue encontrar vocês. A BZTech, nós somos um núcleo, né, dentro do escritório voltado para esses assuntos de direito digital, de LGPD, e a gente está fazendo um trabalho bem legal com relação a essa implementação da LGPD. A gente tem estudado bastante sobre o tema e feito várias parcerias também com outros escritórios para que a gente possa deixar isso bem acessível e bem democratizado para as pessoas que precisam, né? Com projetos e propósitos para todos os tamanhos e para todos os bolsos, vamos dizer assim. E eu boto bastante conteúdo no meu Instagram sobre isso também. Se alguém quiser entrar em contato, meu Instagram é laurazandavale.adv. E lá eu coloco assim vários conteúdos também de uma maneira muito acessível para que a gente saia um pouco desse juridiquês que a maioria das pessoas não entende, né? E possa falar com quem realmente precisa de informação. Os links vão estar todos aqui embaixo. Se o pessoal quiser conversar com vocês da BZTech, é pelo site, pelo telefone. Pelo telefone, eu deixo meu telefone, que é 489-9185-1202. E estarei disponível no WhatsApp para quem quiser conversar, quem quiser tirar uma dúvida. Estamos sempre ali online. Perfeito. E queria agradecer bastante também a você que está escutando. Obrigado bastante por ouvir. A gente está bem aberto a feedbacks. Não esqueçam de seguir a gente também no Instagram, @cianetlabs. Se quiser passar feedback para a gente lá também. A página no Facebook da Cianet é Fale Cianet. Então pode seguir a gente lá também, curtir e acompanhar nossos conteúdos. A gente posta conteúdo de forma bem frequente também sobre diversos assuntos relevantes. E vamos finalizar por aqui o podcast. Até a próxima.